Olá, hoje vamos falar de homossexualidade, trazer mais luz a este assunto. Pode ser benéfico para as pessoas que são contra, para ganharem alguma flexibilidade, bem como para aquelas pessoas que têm essa orientação sexual e que têm algum resíduo dentro de si que não lhes permitem ser felizes. A homossexualidade existe e existiu em todas as civilizações. Desde a época mais remota, ela está presente nas civilizações e era considerado normal. Em 533, na era antes de Cristo, no Império Romano, Justiniano tenta fazer com que a homossexualidade seja uma coisa não aceita, e as pessoas eram queimadas ou mutiladas. O historiador da era de Justiniano explica na história da homossexualidade que esta norma colocada na época era simplesmente política, porque era muito mais fácil prender os desafetos na época julgando o homossexual. Então, só para você ter uma ideia de que a história, a vida dos homossexuais é influenciada até por política. Você sabe que ser contra a homossexualidade pode dar voto. É triste isso, não é? Bom, mas existe. Vai anotando tudo isso. Enfim, na era cristã, é a época mais cruel da homossexualidade, é onde houve uma grande perseguição e realmente com muita maldade, pois não se podia ter relações sexuais estéreis. O que isso significava? Se não fosse para procriar, não poderia ser feita. Dizem, inclusive, na história também, de que a bissexualidade começa a tomar maior força, porque a mulher era relegada ao segundo plano. Ela só existia para procriar. A homossexualidade começa a ser proibida, passa a ser um pecado. Então é óbvio que o casamento e a família tomam corpo, mas isto não significa que a homossexualidade é irradiada, porque você não pode tirar do mundo aquilo que é inerente ao ser humano. Então que fique muito claro desde já, homossexualidade não é uma opção, é uma orientação sexual que nasce com as pessoas. E por que eu quis fazer este vídeo? É um assunto tão sensível, porque alguns homossexuais que vieram no meu consultório mostraram uma cabeça baixa, mostraram uma tristeza, porque eles acham que a sociedade não os aceita. Ora, cada povo com as suas normas, com seus preconceitos, cada povo com a sua cultura. O Brasil está evoluindo, não é o país ideal ainda da homossexualidade ou para os homossexuais, mas é um país que vem evoluindo. E é na cultura que está o problema. Na homossexualidade não há problema. Se você é homossexual, você não tem problema nenhum. O problema está na cultura em que você vive. A cultura, ela quer ser individualista. A cultura, ela quer uma regra para todos. Algumas culturas, lógico, não todas, mas existem países que aceitam a homossexualidade exatamente na mesma proporção da heterossexualidade. Inclusive leis, direitos. Assim como existem países que matam e perseguem e matam os homossexuais. Então as diferenças de aceitação estão na cultura de cada povo. Acontece que uma civilização, para ser rica, ela é pluralista. Ela tem
todas as espécies de pensamentos. Ela tem os homossexuais e ela também tem aquelas pessoas que são contra homossexuais. Ocorre que uma coisa é eu não querer para mim, ou não aceitar, ou achar estranho. Outra coisa é desrespeitar aquilo que é normal no ser humano dentro de uma sociedade. Então, você não pode ir buscar a aceitação dos outros para ser feliz. Porque dentro dessa sociedade nunca vai existir um coro só que te dê a mão, que te permita ser feliz. Dentro desta sociedade plural vai ter formas de pensar de todas as espécies, inclusive dos bárbaros. Você sabe o que é um bárbaro? É uma pessoa que não consegue viver em sociedade. Ela está na sociedade para ferir, para provocar atritos, para provocar guerras. Como que esta pessoa, com esta mente tão ignorante, pode aceitar a sua orientação sexual? É lógico que não pode. E é por isso que eu gostaria de deixar claro nesse vídeo que não são as pessoas que devem aceitar a sua orientação homossexual, sejam homens ou mulheres. Quem deve aceitar é você. Porque também tem um espaço na sociedade que é seu, que pertence aos homossexuais. A homossexualidade foi mexida, invadida, foi trucidada na sua expressão mais normal. E estamos todos pagando esse preço feito pelos homens. Não é por Deus. Pelos homens. Então, o que te cabe nesta vida? Te cabe entender que a homossexualidade é normal, que existe uma parcela na sociedade que é sua, queiram ou não queiram, é sua, e que você deve aceitar, porque você nasceu assim. Seja bem-vindo. Erga a sua cabeça e vai viver a sua vida. Ainda falam assim, mas a homossexualidade não tem a ver com pedofilia, com pederastia? Então um pederasta é um homem já adulto que gosta de ter relações com jovens. Isto não é próprio da homossexualidade. Não é todo homossexual que é pederasta. E a pedofilia? A pedofilia não é aquele homem que procura crianças? Sim, o pedófilo. Ele procura crianças, tanto meninas como meninos, para ter relações sexuais. Então, a pederastia, se ela é com um jovem mais velho, que tenha noção do que está fazendo, que tenha claridade sobre a sua sexualidade, a lei ainda é mais favorável. Ainda assim, eu acho que é difícil também de ver com bons olhos a pederastia. Agora, com olhos nenhum se pode ver a pedofilia, porque você está usurpando de uma criança. E mesmo que o pedófilo mantenha uma relação homossexual com uma criança do mesmo sexo, isto não significa que seja da homossexualidade. Na homossexualidade, você tem sexo consensual. Você escolhe seu parceiro e o seu parceiro aceita ter uma relação sexual. Na pedofilia, não. A criança não sabe o que faz. A criança é levada a cometer algo que vai fazer um estrago para o resto de sua vida. Então, temos que separar. A homossexualidade é consensual. Pedofilia e pederastia é outra história. Portanto, é muito importante que saibamos diferenciar essas coisas, porque senão a gente bota tudo na mesma cumbuca, e não é assim. O que é respeitoso, o que é consensual,
O que é da natureza deve ser aceito. O que não é, deve ser tratado por lei. Portanto, levanta a tua cabeça e vai ser feliz. Tá aqui o meu e-mail, vou deixar o meu e-mail aqui no rodapé e vou deixar também o nome de uma apostila que eu gosto muito sobre a história da homossexualidade, caso você se interesse mais por esse assunto. Seja feliz, é o que eu quero. A gente se vê na próxima.